Olá, querido amigo, é um prazer estar com você nesse momento para juntos aprendermos da palavra de Deus. Eu sou o pastor Jaime Lopes, estou aqui na cidade de Criciúma, trabalhando na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, junto ao meu pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ovaller. E nós hoje estamos aqui para iniciarmos o estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos começando um trimestre, o trimestre de 2024, trazendo ensinos da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar com você e poder compartilhar conhecimento. Eu me dirijo mais aos professores para que tenham um subsídio a mais para poder ensinar seus alunos na Escola Bíblica Dominical. Eu quero apresentar para vocês, em primeira mão, o livro Conduzidos pelo Espírito Santo. Esse livro é um livro já emitido pela nossa Convenção Estadual, pastor Newton dos Santos, nosso presidente da Convenção do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Todas as nossas igrejas, neste ano, vão trabalhar esse tema, Conduzidos pelo Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo, que foi dado por Deus à igreja através de Jesus Cristo no dia de Pentecoste, é o assunto principal que nós vamos estudar hoje na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós vamos estudar esse assunto importante, o corpo de Cristo, que é a igreja. Vamos estudar a sua origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. Então vamos lá? Vamos juntos compartilhar conhecimento? Eu quero chamar a sua atenção para essa lição maravilhosa, essa lição de número 1, a origem da igreja. Isso mesmo, a lição que vai ser ensinada no dia 7 de janeiro de 2024, que é onde inicia a primeira aula desse trimestre. A nossa lição de Escola Bíblica Dominical, ela é dividida em trimestres, em 3 meses, é claro. Nós estudamos uma lição e nós temos 4 trimestres. E este primeiro trimestre vem trazendo este assunto maravilhoso, o corpo de Cristo, a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. E nessa primeira lição, eu quero compartilhar com você a origem da igreja, como você já está vendo aí na sua tela, a origem da igreja. Você está preparado? Então vamos trabalhar esse assunto. Eu quero mostrar para você que nós temos um sumário, Primeira lição, é importante mostrar o sumário das nossas aulas que vamos ter durante os domingos, de cada domingo, cada domingo temos uma escola dominical. Então, primeiro nós vamos estudar essa lição, que é a origem da igreja, vamos ver como ela se originou. Temos aí a segunda lição, imagens bíblicas, que eu também vou ensinar, aqui vou estar falando com vocês sobre as imagens bíblicas da igreja. A natureza da igreja, lição 3, ela tem uma natureza, e como ela surgiu, a igreja e o reino de Deus, nós temos um vínculo, a missão da igreja de Cristo, isso, tem uma igreja, a igreja tem uma missão na terra, a igreja, a lição de número 6, e o organismo, é um organismo, mas também é uma organização. O mistério da igreja, a lição de número 7, é um mistério porque ela é idealizada por Deus, nós vamos aprender hoje sobre isso. A disciplina da igreja, a igreja é disciplinada, ela tem uma forma de vida, de existência, ela tem uma forma de se mostrar ao mundo. Temos o batismo, que é a primeira ordenança, a lição 9, a Santa Ceia, que é a segunda ordenança da igreja, que o próprio Senhor Jesus ordenou, e o culto da igreja cristã e o papel da igreja, na pregação do culto, no culto. Então, a igreja tem um papel importante na pregação, no culto.
e o poder de Deus na missão da igreja. Quando a igreja se envolve com a obra missionária, realmente ela está fazendo o papel dela. E você que está comigo nesse momento, né, você está acessando aí os nossos canais de interação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós estamos na Web TV da Assembleia de Deus de Criciúma para trazer a você esses ensinos. Nós pedimos que você compartilhe, que você possa ajudar a levar o Evangelho às pessoas que precisam, né, conhecer o Evangelho. Há muita gente que não sabe ainda, e através do seu compartilhamento você pode estar aí ajudando muita gente a conhecer a palavra de Deus. Eu conto com você. Você é muito importante na divulgação do Evangelho. Afinal de contas, você vai perceber que você é a Igreja de Jesus Cristo. Voltamos então, aqui viemos para, deixa eu dar uma olhada aqui no meu, a origem da igreja, nós vamos ver então, não estou conseguindo passar aqui, mas vai dar certo. Deu. No dia em que estivesse no deserto, vamos olhar primeiro o texto áureo, aqui o texto áureo de Pedro, quando Pedro diz, arrependei-vos, cada um, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Pedro está falando sobre arrependimento, dom do Espírito Santo, perdão de pecados. Nós vamos ver isso mais para frente dentro da nossa lição. A verdade prática diz a família, a igreja é a família de Deus comprada com o sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo. Que coisa linda, né? Nós temos a leitura diária que eu gostaria de falar para você sobre a importância da leitura diária. Talvez você tenha a lição, mas você não faz a leitura diária, você não estuda durante a semana. A lição, ela precisa ser estudada durante a semana. Você precisa voltar a atenção para a leitura diária. Por exemplo, Deuteronômio 4:10 de segunda-feira, fala assim, no dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo e eu os farei ouvir as minhas palavras, aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que viverem e ensinarão a seus filhos. Olha só, então veja como é importante, já no Velho Testamento, em Deuteronômio 4:10, que nós vamos ver daqui a pouco, que tem um sentido especial, né? Deus já tinha uma visão de ajuntamento, de povo para abençoar as pessoas. Ele queria que o povo se juntasse para ouvir as suas palavras. Já no Novo Testamento, capítulo Atos 20:28, diz assim, olhai vós, pois por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentades a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja só que coisa linda, Atos 20:28. A leitura diária já vai trazendo um esclarecimento para nós de toda a lição. E ela também serve para fazer o culto doméstico, que está um pouco extinto nas nossas casas, nas famílias, o culto doméstico. Mas a lição da escola dominical dá a você essa alegria, né, de estar oferecendo os textos bíblicos para você fazer o culto doméstico com a sua família e ler a lição diariamente. Aí tem os outros versículos, é importante a leitura diária. Vamos então ao texto áureo, que diz assim, disse Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Aí você vai olhar isso aí e vai dizer assim, então agora nós temos que batizar em nome de Jesus Cristo e não em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, porque Pedro está dizendo, arrependei-vos, pois,
cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Não. O apóstolo Pedro, ele está ensinando ali, porque é o início. Ele está divulgando o nome de Jesus Cristo. Ele está mostrando que o dono da igreja, que o rei da igreja, que o que formou a igreja, o que está formando a igreja a partir do Pentecoste, é Jesus Cristo. E que ali ele é o cabeça, ele é o que está na frente. Então, o nome de Jesus Cristo está em evidência agora. Ele está na frente. Pedro está dizendo isso. Então, existem algumas igrejas que batizam. Bom, vamos batizar em nome de Jesus Cristo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não necessitaria dizer em nome do Filho, porque Jesus Cristo é o Filho. Então, na verdade, Jesus ensinou dizendo: ide, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não necessita de dizer em nome de Jesus Cristo, eu te batizo. Mas se alguma igreja faz isso, também não está errado, não está equivocado, porque a essência do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e descer as águas. Né? Não é aquele batismo por aspersão, aquele que joga gotinha de água na cabeça, não. Mas aquele que é realmente descendo as águas, porque a palavra batismo, ela é uma palavra grega, baptizo, que vem do grego, né, que quer dizer imergir, ir ao fundo. E é assim que acontece, e para nós significa batismo, sepultamento da velha natureza e ressurgir para uma nova vida em Cristo Jesus. Nós vamos ver isso mais para frente ainda. A verdade prática, nós temos então a família de Deus comprada com o sangue de Jesus Cristo e selada pelo Espírito Santo. Eu quero falar com você que está dizendo assim, mas como é que é a família de Deus, selada com o Espírito Santo? Você sabe que nós temos um selo. Nós vamos ainda falar disso mais para frente também, porque ainda estamos na verdade prática, mas quero que você saiba que nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus como propriedade exclusiva de Deus. E é importante que você tenha este selo na sua vida para o dia do arrebatamento da igreja, para o dia da escolha, para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa introdução, nós temos aqui uma rápida leitura do Novo Testamento, você pode ver aí no texto, né? Que é suficiente para percebermos que a igreja é de fato, e que a importância ela tem muita importância na terra, e a igreja é realmente formada de fato por Deus. Para os apóstolos, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele denominou a igreja como coluna e firmeza da verdade. A igreja tem a detenção da verdade. Nós pregamos a verdade. Aliás, toda a Bíblia Sagrada, toda a palavra de Deus é a verdade. O que está escrito, as palavras de Jesus, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Deus é a verdade. Jesus disse: crê na verdade e a verdade te libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade está intrínseca dentro da palavra de Deus. Ela é a própria verdade, ela é o Cristo. Então, a igreja, ela está mostrando para o mundo que ela vive a verdade. Nós não podemos, de maneira nenhuma, mostrar que temos a verdade e viver a mentira. De jeito nenhum. Por isso, Paulo, ele enfatizava dizendo que tudo aquilo que ele pregava era o que ele vivia. Então, a nossa vida, ela é vivida de acordo com a nossa pregação, a verdade. E aí, vamos para frente, né? Pedro anunciou aqui, né? Pedro falou que a igreja é a geração eleita. Nós vamos ver também um pouquinho mais para frente, e na outra lição também vamos ver isso, sobre a geração eleita, como a igreja sendo... a igreja ela tem um corpo, ela tem uma
uma visão, né? O mundo vê a igreja, assiste a igreja, sabe que ela tem realmente, como nós vamos estudar na segunda lição. E aí Pedro anunciou como geração eleita, e nessa lição mostraremos que a Bíblia de fato nos revela sobre a igreja de Deus. Nós veremos aqui que a palavra eclesia, ou eclesia, que é a igreja do grego, né? É uma palavra que vem no Novo Testamento, aliás, do grego, ela está meramente longe, né, de fazer que a igreja falar que é apenas uma associação, uma instituição divina, mas ela é muito mais que isso, né? A igreja, ela é uma instituição divina, mas ela é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo. E vamos então aí a esse primeiro tópico, né? O povo de Deus na Bíblia e na história. Nós temos a síntese que o desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história cristã. E aí nós vamos ver que a importância de nós olharmos também para o Velho Testamento. No Antigo Testamento e no Novo, vamos ver. No termo hebraico kahol é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus, debaixo do Antigo Pacto, no Antigo Testamento, como nós lemos ali já no início, quando o Senhor disse para que o povo se reunisse para aprender da palavra de Deus. Então, no Antigo Testamento, o termo hebraico, kahol, ali está mostrando que havia uma reunião do povo de Deus. Deus já juntava o seu povo, sempre quis juntar o seu povo. No Novo Testamento, o termo eclesia, onde Jesus assevera em Mateus 16 e 18, edificarei a minha igreja. Eclesia é composta com a preposição ek, que quer dizer fora de, e o verbo kaleon, que é chamar. E nós entendemos que é chamados para fora, mas chamados para fora do pecado. Algumas pessoas falam que a palavra eclesia, ela significa chamados para fora das quatro paredes. Isso dizendo que a igreja, eclesia, é chamada para pregar o evangelho e anunciar a Cristo fora das quatro paredes. Porque dentro das quatro paredes nós somos uma igreja, mas temos que sair e anunciar. Não está errado, porque realmente nós temos mesmo que sair das quatro paredes, e ao longo das lições vamos ver que a igreja foi chamada com missão específica. E nós temos uma missão que é de anunciar a Cristo. Mas, na verdade, essa palavra eclesia, ela está relacionada a sair fora do pecado, ou seja, chamados para fora do pecado. Quando nós encontramos a Cristo como Salvador e fizemos parte da igreja, nós nos unimos a um povo que está separado por Deus fora do pecado. Quando nós estamos servindo a Deus e obedecendo a sua palavra, não praticamos as obras do mundo. Está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo de número 15, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa e os seus prazeres, as suas concupiscências, os seus pecados também, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então nós, querido professor, querido aluno, fomos chamados para fora do pecado. Também não está errado de ser chamados para pregar o evangelho e levar a toda a criatura. Sair das quatro paredes e ir para a rua, anunciar que Cristo é o Salvador do mundo. Agora vamos aí então à igreja como... vamos voltar a lição um pouquinho, vou estar aqui no próximo aqui, né? Acho que vocês todos entenderam. Vamos aqui então à igreja como criação divina. Que lindo, né? A igreja como criação divina. Eu quero falar com você bem de perto aqui. O Senhor Jesus Cristo criou a igreja. A instituição, a igreja surgiu com o ideal de Deus, de eternidade. Eternidade, Deus está no controle de tudo.
E nós vamos ver aqui, a igreja como o ideal de Deus. Preste atenção, leia bem aqui. A saber que os gentios são co-herdeiros de Deus, de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, olha, eu sou o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Foi Deus lá no seu íntimo já iniciou esse projeto com a igreja, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Eu quero falar para você que Deus é que teve a ideia de formar a igreja. Há muito tempo atrás. Deus já vem trabalhando ao longo dos anos, ao longo do Velho Testamento, mas ele já tinha um projeto para a igreja. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio para a nação judaica, para o povo escolhido, para o seu povo. Mas Deus, na sua onisciência, sabia que eles estavam tão legalistas que eles iam negar o Filho de Deus, que eles não iam seguir os seus ensinamentos. Eles estavam vivendo tão legalistas que a lei que eles estavam vivendo era tão forte, eles seguiam tão o pé da letra que eles esqueceram do amor. O próprio Jesus ensinou para eles e disse: vocês praticam a lei muito bem, mas esquecem do principal, que é a caridade, que é o amor, que é a fraternidade. Vocês esquecem disso. E aí, Jesus mostrou para eles que eles estavam vivendo de forma equivocada e que por essa razão, por causa desse legalismo que eles viviam, eles mataram Jesus. Eles não aceitaram, não receberam o Filho de Deus, não receberam o projeto de Deus. Então Deus, ele estendeu para os gentios, já era projeto dele, sabendo na sua onisciência que eles não iam receber, estendeu para os gentios e formou a igreja, que hoje é. Quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu é gentil. É um povo gentil, um povo que não é da nação judaica. Então a Bíblia diz em João, capítulo 1, verso 12, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa legalidade era tão forte que depois, quando Jesus formou a igreja, e a igreja começou a pregar o evangelho, a igreja surgiu ali com força total, ainda essa legalidade existia a ponto de que Saulo de Tarso, ele pegou carta dos sumos sacerdotes, dos religiosos, dos legalistas, e também perseguiu a igreja, mandou matar, né? Ele perseguia, ele matava, ele prendia, a ponto de, nessa perseguição forte, Jesus ter que intervir. E foi no caminho de Damasco que Jesus falou com Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Para aí, eu estou fazendo tudo certo, estou seguindo a lei, estou sendo zeloso pela lei. Como é que eu estou perseguindo alguém? Eu estou simplesmente tirando do caminho aqueles que estão dizendo que são seguidores do Cristo, que são cristãos. Eu quero tirar isso do caminho, para que a lei continue sendo executada. Jesus disse: dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem é, Senhor? Quem és? E aí, então, oh, aleluia, o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. E esse encontro que ele teve com Jesus foi tão lindo, foi tão maravilhoso, que ele deixou de ser perseguidor e foi perseguido. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela ainda é perseguida até os dias de hoje. Mas ela foi idealizada por Deus. Foi para nós que Deus deu essa graça de sermos a igreja que somos.
Segundo, a igreja como uma realidade concreta. Olha só o que está escrito em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Aqui é muito importante. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somente no Evangelho de Mateus aponta a existência da igreja como um evento futuro. A grande maioria dos teólogos defendem que a igreja se estabeleceu no Pentecostes, em Atos capítulo 2. Deixa eu falar para você só um pouquinho aqui sobre esse texto. Pois tu és Pedro, quando o Senhor Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É importante falar sobre isso, porque as pessoas confundem. A palavra Pedro, né? Tu és Pedro, ela vem originada de Petros. Petros, que quer dizer fragmento de pedra. Pedra miúda, pedra pequena. E sobre esta pedra, então Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu quero que você entenda que a igreja não foi edificada sobre Pedro, o grande apóstolo Pedro. Foi edificada sobre Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, que os edificadores, que é o povo judeu, rejeitaram. Mas nós recebemos a salvação através dele. A igreja é edificada sobre Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não sobre Pedro, sabe por quê? Porque Pedro é homem, ser humano. Mas como, pastor? Ele é o maior apóstolo e começou tudo sobre ele. Não. Lembra no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos? Ele estava na casa de Simão, o curtidor, quando Cornélio recebe um anjo e manda chamar Pedro. Quando Pedro vem, Cornélio se prostra diante de Pedro. E Pedro disse, ei, Cornélio, levanta porque eu também sou homem. Pedro está dizendo com as suas próprias palavras, eu sou homem. Não é a mim que você tem que adorar. Não sou eu o responsável. Não é sobre mim que está edificada a igreja. A igreja está edificada em Jesus Cristo, a pedra angular. Eu quero falar aqui, né? Temos aí, então, somente o Evangelho, no Evangelho de Mateus, nós temos aí aponta a existência da igreja, quando Jesus diz, edificarei a minha igreja. Agora preste atenção aqui no que eu vou falar para você. Ele está falando, eu edificarei. Bom, Jesus não edificou ainda. Ele está falando no futuro, eu edificarei. Então, quando é que a igreja vai ser edificada? No Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus é assunto aos céus. É tomado, é oculto por uma nuvem, e ele vai subindo, e os discípulos ficam olhando, e dois varões vestidos de branco vêm para ele e dizem assim, varões galileus, por que estás olhando para cima? Este Jesus que de entre vós foi recebido nos céus, ele há de vir, assim como vocês estão vendo ele subir. E eles, então, tinham a palavra do mestre dizendo, ide para Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E aí nós vamos ver, né, que logo em seguida a igreja como a comunidade dos salvos. Aí no próximo tópico aqui, a igreja é a reunião dos regenerados que, pelo sangue de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Aqui, primeiro ponto, fala assim, regenerados pelo sangue de Cristo, nesse primeiro tópico, né? Esse tópico. Arrependimento e batismo. Arrependimento aqui tem o sentido de mudança de vida. Eu coloquei aqui Atos 3 e 19 para você olhar e ver que Pedro está pregando depois da efusão do Espírito Santo, depois que desceu o Espírito Santo em Atos 2, capítulo 3 e 19, ele já entra no templo, ele vai para a oração, e aquele homem que era coxo foi curado,
entra ali também glorificando a Deus. Houve ali um tumulto entre os doutores da lei, os sacerdotes que estavam por ali. E Pedro, então, prega o evangelho e diz assim, isso que aconteceu foi através de Jesus Cristo que vocês crucificaram, que vocês mataram, tal. E eles queriam saber, então, o que era necessário fazer. Pedro disse, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venha, assim, o tempo do refrigério pela presença do Senhor. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que tem que haver arrependimento, para que haja conversão. Nós somos regenerados, tem que haver arrependimento. E eles precisavam de um arrependimento, assim como Saulo se arrependeu dos seus pecados, mais ou menos, Pedro está dizendo para ele, é assim que tem que ser. Saulo foi bem mais para frente, é claro, mas só para você entender, vocês precisam ter uma mudança de vida, sair desse legalismo e agora viver pela graça de Deus, favor que não merecemos, mostrar que o evangelho não é dado a um ou a outro só, mas a todos aqueles que creem. E aí nós somos transformados, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependimento sem conversão não adianta nada. Foi o que aconteceu com Saulo, volto lá. Se arrependeu e se converteu ao cristianismo. E ali Deus usou ele poderosamente. Então, é importante o arrependimento? Sim. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Epa, aí nós vamos ver que está escrito. Os pecados da humanidade, todos estão escritos. E aí? Como é que fica? Nós precisamos saber que tudo que nós praticarmos está escrito. Nossos pecados e as nossas boas obras também. E os pecados, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados e nós aceitamos uma transformação de vida, a Bíblia garante que os nossos pecados são apagados e lançado no mar do esquecimento. Jesus lança para trás de si, Deus lança para trás de si, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João capítulo 2 diz, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas também por de todo o mundo. E aí nós temos, em 1 Coríntios 12 e 13, selados pelo Espírito Santo. Com esse batismo com o Espírito Santo, nós fomos selados. O Espírito Santo na nossa vida nos deu, não é o batismo que nos sela, mas a presença do Espírito Santo em nós. Por quê? Porque quando Jesus soprou sobre eles, disse assim, recebei o Espírito Santo. Bom, quando a gente aceita Jesus, a gente já recebe o Espírito Santo. Certo? Então nós somos selados, porque o Espírito Santo habita em nós. Ele está na nossa vida. Amém? E aí, o que acontece, meu amigo, meu irmão? Nós precisamos desse revestimento, que é o batismo com o Espírito Santo também. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, diz assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Disse em Lucas, né? E eles foram para Jerusalém, e a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, em Atos 2, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Por que Jesus mandou esse revestimento? Por que Jesus não disse para eles lá em Atos capítulo 1, agora eu vou subir para o meu Pai, pode ir, vão pelas ruas, vão por aí afora, continuem agora pregando. Não, ele disse, vocês não podem ir assim, vocês precisam de um revestimento, de um poder a mais. Então o batismo de Cristo, como você está vendo aí na tela, o batismo de Cristo com o Espírito Santo é a capacitação para todos os cristãos. Ele quer te capacitar. E nós concluímos, então, a nossa lição de hoje, né? Nessa lição, nós vimos aí como surgiu a igreja, fundada no dia do Pentecostes, como você viu ali, por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus,
até se estabelecer no Novo Testamento, né? Deus planejou a igreja após a morte e ressurreição de Jesus Cristo e a infusão, né, dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada, né? Não está fundada sobre teses humanas e nem sobre homem algum, mas o fundamento da igreja é Cristo. Ele é o cabeça ou a cabeça da igreja, por isso é um grande privilégio fazer parte do corpo de Cristo. E eu quero que você, né, nesse momento, receba aí com alegria estas palavras. Espero ter contribuído com a sua vida. Voltaremos na próxima aula, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus.